Pai amado, fala conosco nesta noite. Teu Espírito Santo toca em cada coração, ainda mais profundamente, usando a Tua palavra, que é poderosa, que é mais penetrante, é mais tocante, que vai até o fundo, Senhor. Tua palavra sempre vai mais fundo. Que a gente deixe hoje a Tua palavra entrar no nosso coração para curar, para remover coisas que não deviam estar lá, e para trazer libertação e livramento. No nome de Jesus, amém. Amém, gente? Estamos falando sobre prosperidade em tempos de crise, se bem que vale para qualquer coisa. E temos falado já, esta é a terceira mensagem nessa sequência. Eu não sei quantas que você ouviu, mas eu vou fazer um recapitulado de 5 minutos só, nem isto, tá? 5 minutinhos, porque tudo que nós estamos falando vem numa sequência. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui foi que a prosperidade não diz respeito a quanto eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que eu já tenho, porque a definição de prosperidade é algo que tem a ver com toda a nossa vida, não é só ter dinheiro, mas é você ter um caminho, uma viagem alegre, feliz. Prosperidade é quando a sua vida caminha para frente, porque às vezes você pode ter dinheiro e a vida caminhar para trás, não é verdade? O segundo ponto que falamos, isso está gravado, você pode pegar no nosso site. O segundo ponto que nós falamos aqui é que Deus me prospera a partir do que eu tenho, e não daquilo que eu não tenho, não é? O inimigo, ele disse que você precisa tirar de outro. O inimigo só prospera você a partir do que você não tem, mas Deus pega tudo que você tem, não é? E transforma isso. E às vezes o que a gente tem não é muita coisa. Às vezes nós temos 5 pães e 2 peixes. Às vezes nós temos apenas um pouco de óleo e farinha. Semana passada nós vimos que uma viúva que tinha um pouquinho de óleo e farinha, porque ela teve compaixão, ela simplesmente teve sustento por muitos anos. A farinha multiplicou, o óleo multiplicou, não é? Ou um pouco de azeite numa jarra, uma outra viúva, que tinha só o azeite, e ela pediu uma instrução ao profeta, e ela multiplicou aquele azeite. Eliseu com 20 pães alimentou 100 homens, e Jesus que alimentou milhares de pessoas com alguns pães e peixes. E tudo isso, vem aquela pergunta, né? A questão não é o que a gente tem, é o que a gente vai fazer com o que tem. É sempre a nossa atitude que conta, mais do que temos. E, portanto, aprendemos o terceiro ponto, que é que a multiplicação, a maneira de multiplicar o que temos, está ligado à gratidão, mais compaixão e mais generosidade. Ou seja, nós... na semana passada falamos que a fórmula para multiplicar o pouco que temos é você ser grato por aquilo que Deus já deu para você. Porque sabe, às vezes a gente reclama muito, né? E agradece pouco, verdade, não é? Às vezes reclama muito e agradece pouco. Mas nós vimos que as pessoas que são gratas pelo que têm, e têm compaixão e reparte o pouco que tem, que acontece, que tem generosidade, Deus acrescenta essas pessoas muitas vezes mais. Então, se a gente quer experimentar a multiplicação de coisas, seja de tudo, inclusive recursos financeiros, nós temos que lembrar da fórmula, né, pela qual Deus opera. Deus opera desta maneira. E a conclusão disso, terminando esta pequena revisão de 5 minutos, é uma pergunta aqui. Que tipo de prosperidade cristã nós temos então? Olhando esses 3 pontos, que tipo de prosperidade cristã? Não é? Eu vejo que tem pelo menos 2 tipos de prosperidade cristã. Vou explicar. Tem a prosperidade do tipo, desse primeiro tipo eu sou um abençoado. Tem gente que é próspero e tem essa prosperidade cristã, do tipo eu sou abençoado. Ela diz assim, mais ou menos assim: eu conheci Jesus, que maravilha, eu conheci Jesus, agora eu moro numa bela casa, eu tenho um carro, antes eu não tinha carro, agora eu tenho um bom emprego, eu estou comendo do bom, do melhor, eu comia mal, uso até roupa de marca, eu estou muito feliz. Então tem esse tipo de prosperidade, não é? Você já viu esse tipo de prosperidade? É ou não é? Amém? Nenhum problema. Então tem pessoas que são prósperas assim, eu sou um abençoado. Esse tipo de prosperidade é muito pregado.
E sabe, Deus quer que você seja abençoado. Não é? Mas tem outro tipo de prosperidade cristã. É o tipo, eu sou um abençoador. Fala, abençoador. Que nem atibador do interior. Tem só um R. A única diferença é um R. Olha só que legal. Primeiro, eu sou um abençoado. Mas olha este aqui. Olha essa pessoa aqui. Esta pessoa, ela é próspera do tipo, eu sou um abençoador. Eu conheci Jesus. Eu deixei de comprar uma casa e trocar de carro para ajudar algumas pessoas que estavam precisando muito mais do que eu. Eu também dei muitas roupas de marca e outras coisas boas, porque eu não precisava de tudo isso. Eu estou muito feliz. Deu para entender a diferença das duas prosperidades? Quem é que será que é realmente próspero de acordo com a palavra de Deus? Porque sabe, irmãos, o tipo anterior, eu sou um abençoado, quer dizer para você uma coisa, não tem problema, você é um abençoado, amém? 2 já concordaram. Você é um abençoado. 3, você é um abençoado por Deus. Não tem nenhum problema. Mas agora, você sabe, não sei, o que será que é melhor? Você receber de Deus ou você dar? Você acha que a pessoa que dá, como este do tipo abençoador, você acha que ele vai ser mais abençoado ou menos abençoado, hein? Porque o ponto 1, 2 e 3 que nós lemos, mostra claramente, gente, que ser o tipo abençoador é a grande ponto. Jesus, ele era um abençoado ou um abençoador? Um abençoador. Ele abençoava todo mundo, ele repartia o que ele tinha. Então, sabe, o cristianismo está muito mais focado em a gente ser um abençoador do que ser um abençoado. O cristianismo que Jesus ensina nos evangelhos, vocês estão aí não? Está mais ligado em a gente ser um abençoador do que um abençoado. Mesmo porque, olha aqui, esse abençoador é abençoado? É, lógico que ele é abençoado. O abençoador, ele já passou do estágio de abençoado. Ele foi abençoado, mas ele falou, peraí, estou sendo tão abençoado, acho que está faltando alguma coisa. Tem uma coisa maior, é eu ser um abençoador. Então, em vez de ele acumular cada vez mais para ele cada vez dá mais e nunca falta para ele. É o cara que, entendeu? Ele tem um bom carro, mas ele não precisa ter o carro mais caro do mundo. Ele não precisa ter a casa mais cara do mundo. Ele está pensando o que Jesus disse, que quando ele chegar lá em cima, a casa vai ficar aqui embaixo. Mas o abençoador, quando chegar lá em cima, todos que ele abençoou vão estar com ele, amém? Já é diferente. Esse é o verdadeiro tesouro. Então, caminhando nesse sentido, vamos agora para a lição 3 de hoje, que é a chave para passar vitoriosamente pela crise e continuar próspero. Porque tudo isso que nós falamos é importante, mas aí você tem uma situação de crise. E vou contar para você um segredo, mas acho que você já sabe. A crise vem. E a crise passa. A crise vem e a crise passa. A pergunta é, como é que a gente vai estar depois? Deu para entender, não? As crises vêm ou não vêm? Vêm. Dá para não participar? A gente brincou, né? Eu não pretendo participar, mas dá para não participar? Não, não dá. Não dá, ela atinge. A crise vem, mas a crise passa. Diga, a crise passa. É uma boa notícia. Depende de como você vai estar depois. Porque depois da crise você pode estar de pé ou você pode estar caído.
Sentado dificilmente, sabe? Ou é de pé ou é caído. O que são crises? Crises não só são questões financeiras. Tem crises emocionais, tem crises do coração, não é verdade? Não. Tem crises, que mais? De enfermidade. Tem crise de injustiça, de situação difícil, de calúnia. A questão é, qual é a chave? Qual é o segredo? Que não é para a gente passar por uma crise e continuar próspero. Lembrando que próspero não é só a pessoa que tem dinheiro. Embora dinheiro também é necessário. O próspero é aquele que continua seguindo a jornada feliz, que continua no seu caminho. É aquele que não para, é aquele que não tem que voltar para trás, é aquele que não perde o que já tinha construído antes. Então, Lucas capítulo 6, versículo 46. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai projetar, mas deixa aberto em Lucas 6, que nós vamos ler vários textos desse capítulo. Então, Lucas capítulo 6, versículo 46, começa assim. Dá para a gente ler junto aqui na projeção, gente? A mesma versão, NVI. Vamos lá? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Jesus começa dizendo assim: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É como se você dissesse para Jesus: Jesus, tu és o Senhor e eu te amo tanto. E aí ele fala, faz isso. Ele fala, não. Jesus começa dizendo: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem? Mas isso não tem na igreja, tem, irmãos? Tem isso, acontece isso no nosso meio? Não, é difícil. Jesus está dizendo, vocês vêm até mim, só que quando eu digo para vocês, o que é que vocês têm que fazer? Vocês não fazem. Jesus começa a história assim, versículo seguinte, versículo 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara. Então ele vai fazer uma comparação, tá certo, gente? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então esta pessoa, este homem, essa mulher, o que ela faz? Ela vai até Jesus, diga, vem a mim, ouve minhas palavras e pratica. Então Jesus está dizendo, olha, alguém que vem a mim, que ouve o que eu estou dizendo e pratica, eu vou dizer com que ele se compara. Versículo 47. Eu lhes mostrarei, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Eu não sei se você é construtor, já viu construção? Quanto mais alto o prédio que você quer construir, mais profundo tem que ser o alicerce. Você tem que cavar, até encontrar um apoio firme, um lugar onde você pode fincar a estaca. Enquanto você não encontrar uma base sólida, você não deve construir. Então ele falou que aquele que ouve e pratica, é alguém que quando vai construir a casa, cava fundo, até encontrar a rocha e põe o alicerce lá. Quando veio a inundação, quando vem a crise, quando vem os terremotos da vida, quando vem as pressões, a torrente deu contra aquela casa. Então Jesus está dizendo o seguinte, aí tem uma hora que vem a inundação, o rio transborda, e vem aquela enchente, bah! Já viu o poder de uma enchente derrubar a casa, gente? Já viu, não? Só viu, às vezes tem no Brasil, a água quando vem, ela leva tudo. Mas diz que veio, mas não conseguiu abalar esta casa, porque estava bem construída, quer dizer que não conseguiu abalar, nem trincou, não teve nem rachadura. Continuando, versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica.
Agora é o outro homem, que ele ouve também o que Jesus está dizendo. Lembra quando ele começou o texto? Por que vocês me dizem Senhor, Senhor? Ah, Senhor, eu quero tanto, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda na minha vida, me ajuda com as minhas coisas, me ajuda no meu trabalho. E o Senhor ajuda, Ele fala. Ele fala. Mas este homem, ele ouve e não pratica. É como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. É uma comparação bem simples, né, gente? Os dois ouvem, os dois constroem. Fala para o seu amigo aí. Os dois constroem. Fala para ele, os dois constroem. Irmãos, os dois constroem. Só que ele constrói sem alicerce no chão. No momento que a torrente veio contra aquela casa, no momento que veio a enchente e bateu contra aquela casa, ela não tinha alicerce. O que aconteceu com a casa? Ela caiu. Ela só caiu, não. Ela caiu. E a sua destruição foi completa. Eu quero que você preste muita atenção que Jesus terminou dizendo assim: a sua destruição foi completa. O que tem dentro da casa? O que tem dentro da casa? Móveis? Tem. O que mais tem na casa? Garagem, tem carro. Carro zerinho na garagem, imaginou? E a casa? Carrinho. O que mais tem dentro da casa? Quem tem mais dentro da casa, irmãos? Pessoas. Os filhos. A esposa. O marido. O que mais tem dentro da casa? Tem sonhos, não tem sonhos? Tem sonhos porque tem pessoas. O que mais tem dentro da casa? Projetos, planos. O que mais tem dentro da casa? Objetos de valor. Às vezes tem um cofre, às vezes tem, sei lá, algo que você investiu dinheiro. Às vezes tem um instrumento musical no seu filho. Tem um computador que é o seu instrumento de trabalho que custou caro. Dentro da sua casa também tem, não é? Sei lá, um videogame que você gosta de passar tempo. Tem uns caras grandão que jogam videogame ainda, né? Tem tudo. É a sua vida. A casa é a vida. A casa é a vida. São os relacionamentos, namorado, casamento, filho, trabalho, estudo, sonho, família. A casa é a nossa vida. Jesus está falando de casa. Jesus está dizendo, fazendo uma comparação. Está certo, irmãos? Jesus é muito sábio. Para a gente guardar mais fácil, ele fez essa comparação. Todo mundo sabe que se construir uma casa sem alicerce, uma com alicerce, qualquer um sabe que uma cai e a outra não cai. É verdade, não é? Nós não sabemos disso? Sabemos. Eu aprendi isso quando eu tinha 9 anos, estava construindo uma casa perto da onde eu morava, e eu perguntei, por que vocês estão fazendo esses buracos? Ele falou, alicerce. O que é alicerce? E o pedreiro me explicou. Eu falei, então é por isso que a casa não cai? Ele falou, exatamente. Agora Jesus está falando, gente, que tem gente que constrói a vida sem alicerce. Não é inconcebível que alguém construa uma casa sem alicerce? É ou não é? Você entrava numa casa sem alicerce? E não. Mas Jesus está dizendo, tem gente que está construindo a vida sem nenhum alicerce. O texto paralelo é de Mateus 7, 24, que diz que um é o homem prudente e o outro é o homem insensato, cabeça dura. Um constrói sobre a rocha, o outro sobre a areia. Mateus é a mesma parábola. Gente, tem duas formas de construir.
Uma forma de construir é pela obediência. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e obedece. E tem a outra forma de construir, que é por conveniência. Não é conveniência a lojinha que tem lá no posto de gasolina, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é assim: se precisar, eu pego. Não é isso no posto? Pô, se eu precisar, lá tem carvão. Se precisar, é uma loja de conveniência. Tem gente que é assim, ouve e pratica, é o que obedece. Mas tem o pessoal que ouve e pratica, se interessa. Se é conveniente. Jesus falou, eu não sei. Quem obedece é um discípulo. Por isso que Jesus falou, ide e fazei discípulos. Porque o discípulo é alguém que ouve e obedece. Agora, o religioso, você já viu Jesus lidando com os religiosos? Qual era a grande reclamação de Jesus com os religiosos? Entre as muitas que ele citou, você lembra não? Cita aí um problema dos religiosos da época de Jesus. É que hoje não tem mais, viu gente? Já acabou tudo, hoje não tem mais. Só na época de Jesus é que tinha. Qual era o problema dos religiosos? Hipócritas. Por quê? Fala uma coisa e faz outra. Fala para os outros que os outros têm que fazer, e eles mesmos não fazem. O religioso é um cara que é o que me interessa. Um está construindo, é o caminho estreito, lembra? Ô turma, diz para você uma coisa. Tem duas maneiras de a gente construir a vida. Do jeito mais fácil, do jeito mais difícil. Caminho estreito. E tem um caminho largo. Jesus falou que o caminho largo dá da perdição, o caminho estreito dá para a vida eterna. Duas formas de construir, o que mais? Um está fazendo a vontade de Deus, o outro está fazendo a sua própria vontade. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu falo? Não é uma pergunta interessante de Jesus, gente? Jesus está dizendo, rapaz, se liga, a sua casa vai cair, porque vai vir chuva, vai ter tempestade na vida, a água vai subir, está entendendo, filho? Mas se você praticar e obedecer o que eu estou dizendo, sua casa não vai cair. Não é simples a mensagem de Jesus, gente? É ou não é? É simples. Mas parece que, não sei, um está confiando no Senhor, o outro confia mais em si mesmo. Deus falou, mas... Vocês estão aí, não? Sabe o que eu acho legal da Bíblia, gente? É que as verdades mais simples são aquelas que mais incomodam a gente, é ou não é? Que é cruel, essa é cruel. Duas formas de construir. Tem mais um clique? Um está construindo sobre as prioridades de Deus. Um está ouvindo a Deus. Nós já falamos sobre isso numa outra série, um tempo atrás. O outro está construindo, mas dando sucesso no que os outros pensam. Gente, um está pensando em si mesmo no que é mais fácil, o outro está pensando na casa, na família. Eu falo assim, eu vou obedecer a Jesus, porque Ele sabe o que Ele está falando. Como é que nós estamos construindo, gente? Como é que nós estamos construindo nossa vida? Como é que nós estamos construindo nossos relacionamentos? Porque você sabe que a maioria das pessoas, eles procuram ajuda quando a casa já está trincando, é verdade, não é? A maioria das pessoas vai pedir ajuda no casamento quando já está com uns buracos na sala, já uns buracos lá, está passando esgoto embaixo, ela chama de ajuda. Tudo bem, o Senhor sempre ajuda.
Mas o problema é quando a gente sabe como devia construir e não obedece. Eu fico espantado. Essa semana, conversando com a minha esposa, nós ficamos meio abasbacados com a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, que simplesmente não obedecem à palavra de Deus. Eles não obedecem. Conta a história, dá justificativa, arruma desculpa. Sabe o que eu digo? Eu falo, meu filho, tá bom. Eu dou a resposta de Josué para eles. Eu não sei a você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou construir assim. A obediência traz grande recompensa, gente. Deuteronômio capítulo 28 diz que, não dá para ler aqui, mas diz assim: se você obedecer atentamente à voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito serão as tuas colheitas, o Senhor vai te abençoar, vai dar muitos filhos, o Senhor vai abençoar você com boas colheitas, Deus vai abençoar todo o trabalho que você fizer com as tuas mãos. Se os inimigos vierem contra você, sairão confusos. Ele vai abençoar tudo que você fizer, os teus depósitos vão ficar cheios, você será abençoado ricamente na terra que você estiver. Deus vai abrir a janela do céu sobre vocês. Você vai emprestar a muita gente, não vai pedir dinheiro emprestado para ninguém, graças a Deus. Não quero isso não. Não é uma coisa de doido, gente. Coisa de doido. Basta obedecer a Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Deus não falou para Abraão onde ele ia, mas Abraão obedeceu. Mas hoje o pessoal fala, bom, Deus, mas eu quero saber tudo antes. Vai dar certo? Como é que vai ser, Deus? Deus falou, rapaz, você não confia em mim? Vai. Abraão obedeceu a Deus, por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, por isso que Deus bota Abraão lá em cima, porque esse Abraão, sem eu dar muita explicação para ele, me obedeceu, e ele construiu uma coisa que ninguém foi capaz, porque Abraão creu e obedeceu. O que Abraão fez? Creu e obedeceu. Olha, para mim o cara que não obedece, eu não acho que ele crê, porque quem crê obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem diz que ama Jesus não obedece a Ele, a Bíblia diz que não ama. Isaías 1,19: se quiserem, Deus não impõe nada. Se quiserem e me obedecerem, me der ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, a gente está sendo claro aqui, que o melhor está à disposição daqueles que são dispostos a obedecer. Porém, a coisa fica mais grave quando se chega na crise, né? Vamos para, não o próximo slide, não, o outro. Vamos ver, para aí. Quero mostrar para vocês agora a casa com alicerce sobre a rocha, como é que ela é, e a casa sem alicerce, tá bom? Eu fiz um desenho aqui de engenharia, tá certo? Não, muito sofisticado, atenção. Dá um clique aí na tela. Olha a casa com alicerce sobre a rocha, tá vendo? Aí, ó. A casinha bem construída, firmada na rocha. Olha lá. Tem até uma churrasqueirinha, aquela coisa toda. A Alice deu risada, tá feliz isso? Tá pensando no futuro, não é verdade? Vamos ver agora a casa sem alicerces. Clica aí. Olha a casa sem alicerce, gente. Olha lá que legal. Que diferença existem nos desenhos das casinhas? Qual a diferença? Nenhum. Parece aqueles condomínios. Sabe aqueles condomíniozinhos que faz uma do lado da outra, tudo igual assim? É isso que é. Porque os dois constroem. Os dois constroem. Você está entendendo, gente? Você olha a casa, você olha a família, está tudo bem. A gente olhando para a vida da pessoa, não dá para saber se está com alicerce, se não está com alicerce, é verdade, não é? Não dá para saber. Não dá para saber se a casa está bem construída.
Às vezes você olha para o casamento, todo mundo feliz, e todo mundo alegre, e está tudo maravilhoso. Você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem, nossa, Deus é uma bênção, e está tudo maravilhoso. A casa está tudo bem. As vidas se parecem. Mas aí vem o quê? Fala, a crise vem. A crise passa. E depois? Parece igual. Mas quem teve mais trabalho para construir? Quem teve mais trabalho? O cara que teve que cavar na terra, é verdade, não é? Deu mais trabalho ou não deu? Deu. Deu porque enquanto o outro estava construindo a casa, o dele só tinha um buraco. O outro estava dando acabamento e o outro estava botando os ferros ainda. É verdade ou não é? Quem que empenhou mais esforço para construir? O que fez alicerce. Quem que gastou mais dinheiro? Com certeza quem gastou mais dinheiro é quem fez lá os alicerces. Você enterra uma grana boa para baixo da terra. Mas se não enterrar, cai, né, Patrícia? Não cai? A Patrícia falou, na minha casa tive que fazer um negócio lá, eu enterrei bastante dinheiro. Eu falei, mas pelo menos a casa não cai. Eu falei, não, dá para jogar bola lá. Entende, irmãos? Quem é que gastou mais tempo? Quem é que enfrentou mais obstáculos? Quem é que enfrentou mais lutas? Mas aí ele é um discípulo, ele tinha uma luta, ele perguntava, olha, você pode me ajudar? Estou com uma questão com meu filho. Você pode me ajudar? Estou com uma questão financeira. Me ajuda a fazer umas contas. Você pode me ajudar? Eu me casei e não tenho a mínima noção. Então, eu tenho uma outra mulher em casa agora. Eu me casei, eu tenho um outro marido. Não, é o mesmo. É o mesmo. Ou então assim, você pode, sabe o que é? Eu tive filhos agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem filhos, a sua vida mudará forever. Não tem mais volta, é verdade? Para melhor ou para pior? Depende de como você vai construir esta casa com filhos. Então vem as torrentes, vem as pressões da vida. Quais lições que podemos aprender, irmãos? Primeira lição: todos nós estamos construindo nossas vidas. Amém? Todos nós estamos construindo. Você está construindo uma casa agora. Você, casal, está construindo uma casa. E é uma casa, é uma big house, é uma casa grande, porque tem filhos. Você está construindo uma casa. Você, jovem, está construindo uma casa também. Hoje é só você, sua vida pessoal, mas você está construindo. Moça, você está construindo. Você que já tem netos, você já construiu e está vendo. Todos estamos construindo. 2, cada um escolhe como quer construir sua vida e a sua família. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Prudente. Vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. Eu queria alertar para você que Jesus não está falando de pessoas que desconhecem, hein? A questão mais grave desse texto é que ele está falando para pessoas que são pessoas que conhecem alguma coisa sobre a vontade dele, hein? Está falando de nós, certo, irmãos? Cada um escolhe. Deixa eu perguntar, escolhe ou não escolhe? Escolhe. Só existem 2 tipos de construtores de vida e família. Só tem 2 tipos. O tipo que obedece, que é prudente, e o tipo que não obedece. Você vê que não é complexo? Sabe o que eu vejo? Que a gente não dá para transferir a responsabilidade, dá não.
Não dá para transferir a responsabilidade para outra pessoa, porque é você que constrói a sua vida, eu estou construindo a minha, eu e minha esposa estamos construindo a nossa casa, nossos filhos estamos construindo. Nós temos que fazer escolha, nós temos que fazer muitas escolhas. Nós perdemos a conta das escolhas que temos que fazer para educar nossos filhos. Deixa ir, não deixa ir num certo lugar. Vai para a casa de um ou não vai para a casa do outro. Nós cuidamos de todas as escolhas, meus irmãos. Nós não deixamos para as outras pessoas decidir pela gente, não. A gente aprendeu que a escolha é nossa. O prudente constrói a sua vida e família sobre Cristo, a rocha. Cristo é a rocha. O prudente, a pessoa que quer, poxa, é o inteligente. Pô, só tem bênção. A obediência só traz bênção, gente. Diga, a obediência só traz bênçãos. Mas traz sofrimento também? Traz, porque às vezes tem que fazer a vontade dele, não é a sua. Esse é o sofrimento que as pessoas não querem, sabe? É o sofrimento de não fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu gosto. Porque tem outras pessoas envolvidas. O insensato constrói sua vida e família sobre suas próprias ideias. É que eu acho. Deus falou, mas eu não penso assim. Eu não interpreto a Bíblia desta maneira. Tá bom. Estou falando de alicerce. Eu não interpreto a Bíblia. Talvez o alicerce seja... O alicerce para você pode ser uma coisa. Para mim o alicerce pode ser outra. Mas e a tempestade? E a chuva? A chuva vai dizer assim: desculpa, eu vou chover menos com você, viu, Ronaldo? Porque já que a sua alicerce é diferente, eu vou chover... por favor, filho. É a mesma torrente, a coisa vem para todo mundo. Amém, irmãos? Então, ou tem alicerce, ou não tem alicerce. Ou está obedecendo, ou não está obedecendo. Simples assim. Ou então, voltando lá, constrói sobre ideias dos outros. Constrói sobre a ideia dos outros. Pergunta para todo mundo, vai a opinião dos outros, vai na moda. Meu irmão, fique com a palavra de Deus, amém? E se eu te falar alguma coisa aqui que não é da palavra de Deus, você não precisa obedecer, não. Se algum líder fala coisa que não é da palavra de Deus, não precisa obedecer, não. Obedeça a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para você: o prudente que constrói sobre a rocha é um cara convicto. Ele sabe a planta, ele sabe o que ele quer. O outro, ele não tem convicção. 6. A crise é inevitável, atinge a todos, sem exceção. Todo mundo constrói, todo mundo está construindo, todo mundo escolhe como construir. Tem 2 tipos de construção. Um constrói com base na palavra, outro que acha, mas a crise vai bater em todos. A hora bate uma enfermidade, a hora bate um problema com o filho, a hora bate um problema financeiro, eu não sei. Uma crise no casamento, mas a crise bate. A questão é, e depois da crise? Depois do terremoto, Jesus falou que depois, uma casa ficou de pé, e a outra caiu totalmente. Penúltimo, a crise revela sobre o que temos construído na nossa vida. Lembra das 2 casinhas? Não. Você não sabe, elas parecem iguais, não é isso? Não? Você vai saber se construiu depois da crise. Passa uma tempestade. Aqui em Atibaia você anda, tem árvores aqui, ruas que tem muitas árvores, na verdade não? Bonitas, tudo mais e tal. Aí você passa assim, aí você pergunta, aquela árvore está saudável? Aquela árvore, será que está bem firmada? Você olha, até parece que está. Aí dá uma desses tempestades que costuma dar por aqui, já viu? Na semana passada, dá aquela ventania, aquela tempestade que a chuva vai na horizontal. Aí sai na rua para você ver. Nossa, olha a árvore. É verdade, não? Olha, caiu. Por que a outra não caiu e essa caiu? Está podre dentro. Está doente. Estava sem saúde. As pressões, os ventos
Mostram sobre o que é que a nossa vida está construída. Por isso que a vida de alguns desmorona, casamentos desmoronam, vida financeira desmorona, relacionamento desmorona. O duro é quando desmorona uma casa, e às vezes cai sobre os filhos, cai sobre quem não deveria cair. Casamento desmorona e os filhos são afetados. Eu fico impressionado. Jesus falou que o divórcio é pela dureza de coração, e tem razão. Porque quando eles se divorciam, eles estão nem aí com seus filhos, estão um pouco se lixando com os filhos. O que interessa é estar bem. Por isso que ele falou certo. É a dureza do coração. Antes de ficar duro o seu coração, eu sugiro que você comece a cavar alicerce no seu casamento, hein? Sempre dá tempo, viu? Bota umas escoras lá, cava e constrói. E o Senhor vai ajudar você. Último ponto. A crise passa, mas os seus resultados não são iguais para todos. A crise passa, mas os resultados finais não são iguais para todos. Tem só dois: os que obedecem, a casa não é abalada e permanece. Os que não obedecem. Jesus disse que a casa cai, mas que a sua destruição é total. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa pergunta bateu na minha mente a semana inteira. E quando eu olhei ela de manhã aqui, o Espírito Santo falou: eu quero que você diga isso. Só isto. Prosperidade está ligada à obediência, meus irmãos. Uma vida próspera depende da gente obedecer a Deus. Se tivéssemos que criar uma frase por este ponto 4, para aí, que frase você criaria? Resume numa frase. Dá para resumir? Se eu tivesse que resumir, já terminamos a mensagem. Se eu tivesse que resumir, o que é que você diria? Como é que você escreveria? Não ouvi. Você falou? Não ouvi. Está pensando? Não, perguntei para você. Não ouvi. Também pode ser. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pode mandar porque ele sabe todas as coisas. É verdade, quem tem juízo poderia obedecer mesmo, né? Não parece não obedecer a Jesus coisa de gente sem juízo? Mas tem muita gente não obedecendo a Jesus. Sabia? Tem ou não tem gente? Tem. E as casas estão trincando. Você tem alguma ideia para resumir? Eu nem sabia que texto ia escrever. Escrevi umas 4, 5. Como é que você resume, querubim? Fala aí. Quem obedece, prospera. O que mais? Obediência e prudência, que de consciência. Que bonitinho, até rimou. Bom, podemos escrever de várias maneiras. Não é? Clica aí, vamos ver. Uma vida próspera que supera as crises depende da obediência ao Senhor. Podemos dizer de várias maneiras, né, irmãos? Obedecer a Deus é o segredo para se manter próspero. Obedecer a Deus é chave para vencer as crises da nossa vida. Somente a obediência nos mantém firmes no meio das crises. Uma vida próspera que supera as crises depende da nossa obediência ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos tentar praticar o que aprendemos. Você sabe, uma vez ouvi uma frase, nem lembro de quem se eu li, mas eu guardei. Não troque obediência por pedido de oração.
Não troque obediência por pedido de oração. Às vezes, para mudar na sua vida, o que você precisa mudar, só está bastando uma coisa. Se você perguntar assim: Espírito Santo, tem alguma coisa que eu não estou te obedecendo? E Ele vai dizer para você: que bom que você perguntou. Eu pergunto sempre isso para Deus. Desde que um dia eu perguntei, muitos anos atrás, eu era mais novo, Ele me respondeu. Eu falei, Ele me respondeu. Eu peguei um caderno, eu sempre tenho um caderno devocional. Hoje é mais fácil usar o computador, né? Hoje tem. Eu peguei o caderno e fui anotando. Eu falei, Senhor, mas a lista aqui é tantas coisas, né? Aí, quando o Espírito Santo mencionou uma coisa que eu tive que obedecer, eu disse assim: Senhor, isso aqui é muito difícil para mim. Não sei se eu vou conseguir. Eu tenho tentado, mas eu não consigo. Você sabe qual foi a resposta da graça de Deus? Ele disse: eu sei, quer que eu ajude você? Quer que eu ajude você? E aí eu tive uma revelação do óbvio que está escrito, já está na Bíblia. É que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, você entende? Ele nos ajuda a obedecer. Ele nos ajuda a transformar. Ele nos ajuda a vencer. Eu falo, Senhor, eu não consigo obedecer isso não sei porquê. Eu quero, mas eu não consigo. Mas Ele falou, se você quiser, eu ajudo você. Se você quiser, eu posso ajudar você. Jesus obedeceu em tudo, gente. Jesus também, como homem, teve uma hora que Ele teve que obedecer quando era mais difícil obedecer. Mas Ele obedeceu. Às vezes obedecer envolve o sofrimento. A gente não gosta de sofrer. Não o sofrimento da enfermidade, da doença, tá? Deus fica botando doença para a gente obedecer. Isso é uma ideia maldita religiosa. Mas a vida envolve sofrimentos. A vida envolve, às vezes o maior sofrimento é a gente deixar de querer fazer a nossa vontade. Para que a gente possa construir mais fundo. Vamos cantar. Coloque a mão no seu coração e peça para o Espírito Santo falar com você. Se o Senhor nos deu essa palavra, porque todos nós precisamos. Eu, inclusive, preciso muito, Senhor. Por isso estou aqui. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que
verdade, Senhor, nós não podemos esconder nada de Ti. Eu peço, Senhor, se tem alguma coisa oculta a nós mesmos. Estamos aqui hoje, ouvimos esta palavra. Se tem alguma coisa que não estamos dando conta, Senhor, que estamos ignorando a obediência a Ti, Senhor, traz a luz. Não deixa a gente na ignorância, Senhor. A gente não quer construir sobre a areia. A gente não quer construir uma casa que vai cair no meio das crises, das lutas. Senhor, nós queremos ter uma vida que, como diz a Tua palavra, ainda que venham os ventos, ainda que transbordem os rios, ela permanecerá inabalável, Senhor. Isso depende de obedecer aos mandamentos. Teus mandamentos é tão simples. Vou dar um exemplo para você, que o Espírito Santo está me lembrando aqui de coisas que a gente precisa obedecer. Se você ler Lucas, os capítulos, os versos anteriores, ele diz assim: não condene o seu irmão, não julgue o seu irmão. Não condene, não será condenado. Perdoe, será perdoado. Quando você deixa de perdoar, presta atenção, quando você deixa de perdoar, e perdoar é um mandamento, eu estou dizendo, o Senhor disse: perdoem-se uns aos outros, assim como eu perdoei vocês. Quando você se recusa a perdoar, sabendo que Deus perdoou você tanto, você está construindo, eu e você estamos construindo sem alicerce. Nós estamos sujeitos a nossa casa cair. Então, para uns o Senhor está dizendo: eu já pedi para você perdoar ele, perdoe ela, perdoe do íntimo do seu coração, perdoe do íntimo do seu coração. Para outros o Senhor diz assim: com a mesma medida que você tem medido, você tem medido com uma medida muito rasa. Você tem sido muito mesquinho, você tem sido duro nas suas avaliações, você tem sido duro nas suas críticas, não tem misericórdia nas suas palavras. Você está sempre com a razão, está sempre apertando. Deus está dizendo: se eu medir você com essa mesma medida, você não fica de pé. Arrependa-se de estar sendo medido tão duro. Se você medir generosamente, se você for misericordioso, Deus vai ser misericordioso com você. Pessoas que estão retendo mais do que deviam, o Espírito Santo está dizendo: já pedi para você abençoar. O Senhor pediu para abençoar até os inimigos, quanto mais abençoar os amigos. Irmãos, nós temos que construir a casa. São coisas muito simples. A maneira como você está tratando os seus filhos. Eu não trato você assim, diz o Senhor. Por que você trata os seus filhos assim? Eu não dei ele para você tratar eles dessa maneira. Mude a maneira como você tem tratado os seus filhos. A maneira como você age na sua vida. Você vive uma vida dupla. Você no seu trabalho é uma pessoa, aqui é outra. Se alguém da igreja visse você lá, ia dizer: quem é essa pessoa? Tem uma vida só, seja uma pessoa só. Seja o mesmo em todo lugar. Oh Espírito Santo, tantas coisas. O que é que Deus está falando no seu coração, meu irmão? Você tem que falar com Deus. Eu não posso falar para você. Se você tem alguma coisa que o Espírito Santo está falando que você precisa começar a obedecer a partir de hoje, o Senhor está dizendo: você vai ouvir as minhas palavras e praticar, e construir a sua vida sobre algo firme que não vai se abalar. Ou você vai continuar fingindo que está construindo. Você vai continuar pegando parte da coisa. Oh, a decisão é nossa, meu irmão. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Oh, Espírito Santo, vamos cantar mais uma vez. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, diz que tudo podes ver bem dentro de mim.
só